Nesse vídeo eu vou te mostrar os 4 principais erros ao se fazer uma questão de história. Então fica comigo até o final desse vídeo e aproveita já para se inscrever no canal e deixar o seu like. O primeiro erro que as pessoas cometem é perder muito tempo numa questão. E sim, isso acontece em história também, porque ela pode ter alguns textos complexos ou longos, e isso faz com que a gente perca muito tempo nele. Então, se você tá perdendo muito tempo naquela questão, você vai começar a ficar preocupado que você tá perdendo muito tempo, e isso vai te gerar um nervoso, porque você tem que terminar aquela questão logo. Vai começar uma vozinha na sua cabeça falando, você precisa fazer logo essa questão. Meu Deus, eu tô perdendo muito tempo nessa questão. E isso vai te desestabilizar. E o que vai acontecer é que não vai sair nada dessa questão, você não vai conseguir resolver. Então o melhor a se fazer é você deixar ela de lado. Se você começar a perceber que tá perdendo muito tempo ou que a questão é muito complexa, você deixa ela de lado para você voltar para ela no final. E aí pode vir aquela coisa, né, de não, porque essa questão tá me desafiando. Eu vou responder essa questão porque ela tá me desafiando. Olha, isso não é o lugar de você fazer isso. Se você se sente desafiado, que você quer lutar por aquilo e não, você vai conseguir, no vestibular não é o melhor lugar para você fazer isso. Você tem que fazer isso na vida. No vestibular, não. Porque você fazendo isso só tá perdendo tempo e você não vai conseguir resolver a questão direito, porque você vai estar com toda essa carga, toda essa pressão em cima de você, que você precisa resolver aquela questão, que você precisa acertar e não vai sair nada. Então, deixa ela de lado e você volta para ela depois que o seu cérebro já foi para outra questão, já mudou um pouco, então ele já vai estar trabalhando para conseguir resolver aquela questão. E se você tem uma estratégia de prova, você consegue deixar essas questões que são mais desafiadoras para o final. Mas a questão da estratégia de prova é um assunto para outro vídeo. O segundo erro é as pessoas deixarem a sua opinião influenciar na hora de você assinalar uma alternativa. Mas como isso funciona? Como que a sua opinião pode te influenciar na hora de escolher uma alternativa? Eu vou mostrar para vocês como que a sua opinião pode te influenciar quando você estiver assinalando uma alternativa. Essa questão, ela caiu no Enem 2016 e na prova branca ela é a questão 23 da área de humanas. Eu não vou resolver com vocês essa questão, eu só vou mostrar como é a opinião influenciar na hora de você escolher uma alternativa. Então, nessa questão, tem um texto falando sobre a África Ocidental e a sua vida social. E no enunciado, ele fala que essa vida social na África Ocidental pode ser relacionada a uma característica no Brasil escravista nos séculos 18 e 19. E ele quer que a gente encontre essa característica nas alternativas. Então, o que você tinha que fazer? Tinha que identificar no texto qual era essa característica da vida social na África Ocidental. E depois que você fez isso, você tinha que relacionar essa característica com o Brasil nos séculos 18 e 19. A alternativa correta é a C, que ele fala sobre a presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Mas se você olhar na alternativa D, você pode ser influenciado por ela, caso você não tenha lido direito o enunciado. Porque ele fala que teve a dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. Então, sim, os hábitos culturais trazidos da África, eles influenciaram o Brasil e até hoje existem esses hábitos. Então, ou seja, essa alternativa é verdade. Teve esses hábitos espalhados pelo Brasil todo. Mas isso não foi o que está falando no texto e nem o que foi pedido no enunciado. Então, eu estou mostrando para vocês como a sua opinião pode influenciar na hora de você escolher a alternativa. Porque ele queria que você entendesse o que está falando no texto e relacionar o enunciado com a alternativa. Então você tinha que tirar a ideia central do texto, entender o enunciado e depois dessa ideia você relacionar com as alternativas. Porque essa alternativa D está ali para te confundir e deixar que a sua opinião no sentido de tudo que você aprendeu, te atrapalhar caso você não tenha lido o enunciado nem o texto de verdade. Então, a alternativa D, a gente acaba concordando porque foi o que realmente aconteceu, mas não é sobre o que o texto fala, e a alternativa C aconteceu e é sobre o que o texto fala. Então, fiquem atentos a isso. Leiam o texto, extraiam a ideia principal, depois leiam o enunciado e relacione com as alternativas. E o terceiro erro que as pessoas cometem ao fazer uma questão de história é as pessoas começarem da primeira linha do texto e ir até a última alternativa direto. Isso é errado, porque
Se você começa a ler o texto sem saber o que o enunciado está pedindo que você fale, está pedindo que você extraia do texto, ou se é que você precisa extrair alguma coisa, você está lendo o texto por ler. Você pode até entender sobre o que está falando o texto, mas depois você vai ler o enunciado que está pedindo que você pegue alguma característica. E você vai ter que ler o texto de novo, porque quando você lê a primeira vez, você não estava com os olhos procurando uma característica. Então, nessa leitura, você já perdeu tempo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a questão lendo o enunciado, para você saber o que ele está pedindo, para depois você ir procurar no texto. E aí sim, você achou o que o enunciado estava procurando, depois você lê as alternativas e vê o que melhor relaciona com aquela característica que o enunciado estava pedindo. E o último e quarto erro que as pessoas cometem é não identificar se o texto que está ali na questão ele é útil ou não. Nem sempre o texto que está ali, ele é útil para você conseguir resolver aquela questão. Às vezes, eles colocam ali só para ver se você vai conseguir distinguir se é necessário ler o texto ou não. E se você ler o texto, você vai perder um pouquinho do tempo da sua prova. E se você não ler, você consegue acelerar a sua prova. Então, para você conseguir identificar, no enunciado, os textos que são realmente importantes, vai estar escrito de acordo com o texto, a partir do texto, vai ter alguma referência falando do texto. Então, a partir dessa frase que está no enunciado, você vai ler o texto. Mas também, o fato de não ter essa referência ao texto não significa 100% de que o texto não é necessário. Então, para desencargo de consciência, você pode dar uma lidinha rápida no texto só para ver, bom, esse texto eu não preciso mesmo. Mas é uma lidinha rápida. Bater o olho e conseguir pegar algumas palavras-chave para você conseguir ver se tem alguma coisa relacionada com o enunciado ou se você já pode ir direto para as alternativas. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloca aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigada e até a próxima!